Olá pessoal, bora hoje conversarmos sobre a lei da atração. Muito tem se falado a esse respeito, mas nunca vi ainda nenhum estudo de fato aprofundado sobre esse tema de uma maneira, digamos assim, convincente, né? Sempre alguma coisa assim, superficial, rasa. E eu detesto coisas assim, né? Então, ou a gente faz direito ou melhor não fazer. Então, nessa série de vídeos, provavelmente vão ser dois, em um vídeo apenas eu não consigo esgotar esse tema. Em dois vídeos, provavelmente, no máximo 3, nós vamos procurar apresentar para vocês essa pauta, né? Sobre a lei da atração de uma forma onde até o presente momento eu tenho certeza, ninguém nunca lhe apresentou. E eu falo isso não por mérito próprio, mas para a honra de Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Assim como nos meus seminários, né, quando ministrava, inclusive tem no meu canal aqui do YouTube, trechos dos nossos seminários, eu procurava fazer o melhor. E você não vai encontrar, né, nenhum seminário como a gente ministrava, como eu ministrava antes, no mundo inteiro, né? Você dura 10 horas, né, e cheio de filmes, matérias e tudo mais. Então eu procuro sempre fazer o melhor. Se eu não tenho capacidade, se eu não posso fazer o melhor, eu faço o melhor que eu posso, né? Tudo isso para honra e glória de Deus. Então fica aí a dica, segue a gente aqui no YouTube, né? Passa a se inscrever no canal, clica no sininho, todo domingo tem vídeo novo, tem conteúdo novo para nós. Você que está chegando agora no nosso canal, aproveita então, se inscreve e assista os outros conjuntos de vídeo. Nesse vídeo também eu vou indicar uma série de outros vídeos que são complementares a esse, tá? Então é importante você assistir o combo, né? Que eu vou estar indicando para vocês, valeu? E também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais pessoas terão acesso à mensagem da cruz, né? E aos valores que Jesus nos deixou como herança, tá? Então vamos embora lá, Lei da Atração, parte 1, tá? Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então significa que você ter fé significa que você acredita naquilo que você ainda não contempla. Pela fé, você sabe que Deus tem o melhor para você. E uma vez que você estando no centro da vontade de Deus, as bênçãos vão te seguir. É o que a palavra fala. Pode procurar na sua concordância, Deuteronômio fala sobre isso. As bênçãos te seguem. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até você. Desde que você tenha como seu fundamento, como seu estribo, a fé. Arquiva essa informação, tá bom? Várias vezes eu vou estar fazendo essa citação para vocês, arquiva isso que depois a gente vai desmembrar e vamos ver isso daí como um todo, ok? Então, arquivou o primeiro dado, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre o livro, né? O Segredo, né? Então tem um livro chamado O Segredo. Também tem um documentário sobre o segredo na Netflix e tem até um filme falando sobre o segredo também, né? E também existem livros que falam sobre o segredo. Além do livro O Segredo, tem Desvendando o Segredo. Tem também O Maior Segredo. E tem também, esse aqui entre aspas que eu estou inventando, O Meu Segredo é Mais Segredo que o Teu Segredo. E o meu segredo é super secreto. Então, nós vemos aí uma série de competições, uma grande fogueira, né, de vaidade, todo mundo detentor do segredo. Porém, né, todos esses conteúdos, eu assisti inclusive, li o livro, são conteúdos muito superficiais, né? Vamos aprofundar aqui da maneira com que você merece, a profundidade e a extensão que você merece, para fortalecer a sua fé, expandir o seu conhecimento e lhe dar discernimento e direção. Então, a lei da atração, ela existe, ela tem como esteio os fundamentos, os valores que Cristo nos passou. Vamos ver aqui em Mateus, palavras de Jesus, Mateus 21:22. E tudo o que pedires, tudo o que pedires em oração, falar com Deus, orar vem de oratória, não pensar em oração, crendo, tem que ter fé. Recebereis. Então a Bíblia diz, e a Bíblia não pode se contradizer, e eu vou explicar isso melhor, para que você não pegue texto fora de contexto, tudo que você pedir em oração, em sinceridade, de coração, né, crendo, acreditando, Deus vai lhe conceder. Lembra aquela questão da fé do tamanho como um grão de mostarda? Pois é. Jesus então nos ensina a
exercitar essa fé. Vamos ver outro texto aqui. Porque qualquer que pede, recebe. Qualquer. Não há distinção aqui de camada social, de patamar intelectual. Qualquer que pede, recebe. Essa bênção é para todos nós, sem distinção, sem placas, né? E quem busca, acha. E quem bate a porta, abre-se-lhe-á, né? E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, e lhe dará um escorpião? Né? Pois se nós, sendo maus, sendo cruéis, pecadores, limitados, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Nós, sendo maus, procuramos dar o melhor para os nossos filhos, salvo algumas exceções que são tristes, né? Ver como pais e mães tratam os seus filhos com desprezo, com arrogância. Eu não consigo imaginar isso, sabe? Quanto mais lhe dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem, não é? Lucas 11, de 10 a 13. Então Deus está falando para nós, através de Jesus, que nós podemos pedir. E aquilo que nós pedimos, nós vamos receber, tendo fé e crendo. Outra questão. Porém, nem tudo que a gente pede, nós recebemos. Por quê? Cobiçais, olha aqui a cobiça primeiro, e nada tendes. Né? Matais e sois invejosos. Está entendendo bem a palavra? E nada podeis alcançar. Então, quando você é invejoso, quando você tem cobiça no coração, você nada pode alcançar. Guarda essa questão. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Está em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Então, olha só essa questão. Né? Se você pede para Deus, por exemplo, eu vejo isso em grande abundância nos dias de hoje. Eu peço para Deus prosperidade, mas você é uma pessoa egoísta, você é avarento, você é uma pessoa ambicioso, ambiciosa. Você acha que Deus vai te ajudar? Né? Você é aquela pessoa que não ajuda ninguém, que não tem compaixão de ninguém, que não investe na obra de Deus legítima, né? Você não é fiel no pouco, você acha que você vai ser fiel no muito? Claro que não. Então Deus, obviamente, não vai te dar, porque você tem um coração invejoso, altivo, soberbo, né? Então, como é que Deus vai te dar alguma coisa se você não aprendeu um ensinamento básico dos princípios de Jesus, que é partilhar? Partir o pão, dividir, né? Se você não aprende a dividir, você nunca vai receber, né? Fé, lembrando, fé é confiança. Quando você pede com fé, fé é confiança. E confiança, ela é produto de relacionamento, né? Aí se você pega e de repente se ora uma vez por semana, lê a Bíblia de vez em quando, você não quer ter relacionamento com Deus? Se não tem relacionamento, você não tem conhecimento, consequentemente você não tem fé. Fé é confiança, ninguém confia em quem você não conhece, não é? Então, nós temos que buscar esse conhecimento mais apurado de Deus, tá? E para isso nós temos que vibrar na onda do amor, porque Deus é a expressão majoritária do amor. Nós temos que vibrar na ressonância do amor para que o amor te enche, que você exale o perfume do amor e que você vibre nessa frequência do amor. Vibrando na frequência do amor, aí sim, o que você pede, não egoístamente, mas muitas vezes para a sua vida. Deus vai te abençoar, né? Desde que você não seja egoísta, não seja avarento, não seja ganancioso, né? Então, arquive essa questão aqui. Outra coisa importante da gente pontuar, antes de nós entrarmos no desdobramento mais refinado da lei da atração, é importante pontuar que não existe vida perfeita. Não existe vida perfeita. Não é que você se converteu e as coisas na sua vida vão de bom para melhor, né? Na verdade, quando Paulo se converteu, as coisas pioraram um pouquinho. Enquanto Pedro era apenas um pescador, não incomodava nada. Quando ele começa a manifestar sinais e prodígios pelo poder de Deus, né, ele vai preso, não é isso? Então, imaginar que a vida será um mar de rosas é uma utopia, é uma coisa inatingível. Nenhum de nós vamos passar por isso. Onde aquela situação onde todos os seus sonhos vão se realizar, onde a sua saúde é inabalável, onde todos nós seremos ricos e prósperos, onde todos desfrutarão de um corpo perfeito, malhado, como nós vemos na mídia, né? Onde as nossas emoções são de aço e nós não nos abatemos, não nos abalamos com nada, né? Infelizmente, esse é um modelo muitas vezes oferecido por coaches. Já ouviram falar de coach? Tem coach espiritual,
coach de vida, etc e tal, muitas vezes eles vendem um modelo inatingível de vida perfeita, que é a utopia, que não existe, que a Bíblia diz que não existe. Todos os discípulos passaram por privações, por provações, nós vamos passar por perdas, por dificuldades, vamos adoecer. Eliseu morreu da doença que ele tinha, Timóteo não foi curado da doença que ele tinha no estômago, Trófimo ficou doente em Mileto, Paulo não foi curado do seu espinho na carne. Então, nós vamos passar por provações. Os apóstolos de Cristo foram apedrejados, açoitados, presos, decapitados, crucificados, não é? O próprio Jesus também foi crucificado e açoitado. Então na vida nós vamos ter aflições, isso é fato. Mas existe aqui um segredo. Aguarde aí que nós vamos contar o segredo para você. Muitas vezes você está sendo iludido, né? E esses ilusionistas, coaches de relacionamento ou profissionais da fé que estão nos púlpitos dizendo que tudo vai dar certo na sua vida, né? E que você não vai ter nenhum problema. Ou então, eu vi esse caso, fiquei estupefato com isso, uma pastora, numa live, ela pediu para as pessoas ofertarem para ela, mandarem um Pix para ela na live, no valor da sua idade. Então eu tenho 54 anos, eu ia doar para ela R$54. E ela estava usando uma grife de moda da Gucci, o conjuntinho que ela estava vestindo, básico, sabe, R$20.000. Quer dizer, você quer enganar as pessoas? Deus vai cobrar, a fatura chega, tá? Não é esse o segredo, né? E outros pastores, na cara de pau, pedem ofertas voluntárias de R$100.000. E o pior é que tem gente que dá, né? Se você quiser dar uma oferta para mim de R$100.000, eu recebo, tá? Então, na vida, queridos, nós vamos ter aflições, né? Nós vamos passar por privações, vamos ter perdas, né? Então, lembra que milhares de cristãos morreram na perseguição do Império Romano, foram crucificados, foram queimados, né? Sofreram muitas perseguições, né? Paulo também passou por muitas necessidades. Lembrando, ele não recebia dízimo das comunidades que ele fundou, não pedia pix e nem vendia o lenço ungido, né? Olha só o que Paulo fala. Sei estar abatido. Então, abatimento faz parte da nossa vida. E sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas sou instruído tanto a ter fartura, tanto a ter mais, como a ter fome. Eu sei o que é isso, né? Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo, né? Por isso posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Normalmente te ensinam para você só esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que você esqueceu antes, tudo posso quando eu passo fome, quando eu passo necessidade, eu posso, porque Deus me fortalece na minha fraqueza. Então não pega texto fora de contexto, não pega verso solto. Isso aqui está em Filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13. Então, se você hoje é um homem ou uma mulher de fé e está passando por alguma dificuldade, sabe que as aflições fazem parte da nossa vida, viu? Então, isso não significa que você tem falta de fé, que é uma brecha, que é uma legalidade, que é demônio, que é retaliação, que é falta de amor. Se você tem uma vida legítima, não sente a vontade de Deus, tudo colabora para aqueles que amam a Deus, e nada fica fora desse tudo. Então aquilo vai te lapidar, né? Em tudo dai graças, né? João 16:33 diz assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, a paz que transcende o entendimento. Esse é o privilégio que um cristão tem, legítimo. No mundo, tereis aflições, vamos ter aflições, viu? Se alguém te ensinar algo diferente disso, está manipulando o evangelho, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, viu? Tudo nessa vida passa, tá, queridos? João 16:33. Então, se você vibrar na frequência do amor, levar na frequência da fé, você se levará num patamar espiritual onde poucas pessoas provam e desfrutam. Ou você acha que existem muitos Paulos por aí? Muitos Elias, muitos Moisés, com a mesma unção, com a mesma autoridade, não é? Não tem muitos, porque poucas pessoas aceitam pagar o preço. No João capítulo 14, Jesus está dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas. Nós podemos interpretar isso desde moradas celestiais, mas também em moradas em nossos corações. Ele habita em você, habita em mim, tem muitas moradas. Meu gato está aqui profetizando. Meu gatinho. Né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, uma testificação, santo, que habita em vós, né? Proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Meu gato está aqui de novo. Já que você está aqui, Tidinho, aparece, testifica para o povo, viu? Só o Jesus é o Senhor. Tigrinho. Então,
Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito, somos templo do Espírito, que habita em vós. Então, casa do Pai tem muitas moradas. No meu coração ele faz morada, no seu coração ele faz morada, se você estiver no centro da vontade de Deus. Então, todos nós possuímos uma centelha divina dentro de nós. Nós somos equipados para experienciar coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Então, fica aí a dica para vocês assistirem 2 séries minhas no meu canal, Palavras Secretas e A Origem de Deus. São 2 séries, tá bom? O nosso cérebro possui uma glândula chamada glândula pineal. Ela é responsável pelas nossas experiências espirituais. Nosso cérebro é capacitado para isso. Se você viu o vídeo anterior, você vê ali os 4 hormônios da felicidade são produzidos quando você faz algum gesto de caridade, de amor, né? Então, também fica a dica para você ver mais um vídeo meu, Kundalini, a energia invisível, tá? Só que existe muito mais coisas aqui. Nosso cérebro também emite e recebe ondas. Ele emite ondas e recebe ondas. Nosso cérebro é uma pequena usina bioelétrica, né? Então nós temos impulsos eletromagnéticos, nós produzimos energia também, em 5 frequências de onda já estudadas e catalogadas pela medicina, né? São elas as ondas delta, teta, alfa, beta e gama. Nós vamos falar disso mais adiante, prometo, no próximo vídeo. Vamos falar mais adiante. Então nosso cérebro ele opera com frequências de onda diferentes, 5 conhecidas. Né? Essas frequências de onda, elas podem atrair ou repelir situações, sentimentos, comportamentos, né? Também elas podem afetar, preste atenção nisso, o seu julgamento. Sim, a influência sobre determinados comprimentos de onda podem interferir na sua compreensão, no seu julgamento, nos seus sentimentos, na sua percepção do mundo ao seu redor. Preste atenção que a gente vai falar também sobre as ondas HAARP e o que está acontecendo agora, tá? Porém, nós temos também uma blindagem espiritual que te protege. Eu quero te ensinar o segredo dessa blindagem, tá? No protege das ondas negativas. Vou dar aqui uma pista. 1 Coríntios 2,16. Depois a gente retoma isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, né? Ou seja, muitas vezes nós queremos julgar as pessoas. De novo, pegar essa questão, sabe? Julgar e achamos que nós temos a mente de Deus. Vai dizer, Deus, essa pessoa vai para o inferno, né? E essa aqui vai para o céu. Não. É ele que é o justo juiz, felizmente, né? Não, é ele, não você e nem eu. Então, mas nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo te traz uma blindagem, uma proteção. 1 Coríntios 2,16. Arquiva isso aí. Traçando aqui um rápido paralelo. Nós emitimos essas ondas e podemos receber essas ondas que podem ser lidas pelo nosso cérebro. Por exemplo, quer ver uma coisa que as pessoas não sabem, mas eu já falei disso na série O Poder das Pedras. Eu vou reforçar aqui. Cristais, sim, cristais, pedras feitas por Deus, elas emitem ondas, elas têm um comprimento de ressonância de ondas, elas têm isso. Deus fez. Ah, mas o cristal é do diabo. Depende como você usa. Depende como vai ser o seu olhar. Você não acha que o demônio é mais interessante para ele demonizar as coisas de Deus para que você não tenha o privilégio e não possa usufruir daquilo? Porque é coisas de Deus. Os sacerdotes tinham pedras nas vestes talares, né? Não tem nada errado com isso, né? Tem pedras na Jerusalém Celestial. Então a pedra, o cristal, não tem nada de diabólico. O demônio demoniza. Então você pode pegar um carro e usar para atropelar uma pessoa e matar, ou você pode pegar o mesmo carro e usar para o seu transporte, para o seu lazer. Então depende como você usa a ferramenta. Né? O cristal de quartzo, ele tem uma ressonância que está entre 1 e 200 Hz, né? Ou seja, é o dobro da nossa capacidade máxima cerebral em estado de vigília e concentração. O seu cérebro opera na média de 100 Hz, né? É o estado dele de concentração. O cristal de quartzo opera no dobro da nossa capacidade em Hertz do cérebro em momento de concentração de foco, né? Nesse momento agora que eu estou vos falando, né? Então pensa nisso. O cristal de quartzo, ele tem uma capacidade que a gente já falou também no Poder das Pedras, chamada pisoelétrico, né? Pisoeletricidade significa que o cristal emite uma carga de onda, um campo eletromagnético sob pressão, né? Sob pressão mecânica, né? Por essa razão, o quartzo é utilizado em quê? Quem adivinha?
no relógio. Já ouviram falar em relógios de quartzo? Sim, porque o quartzo tem uma energia, ele emite energia e ele traz uma extrema precisão para os relógios de quartzo. Olha só que coisa incrível, né? Em 1880 foi proposto, né, utilizar o quartzo para o relógio, para medir as horas. Tal é a sua ressonância. Mas em 1920 ele passa a ser de fato utilizado. Então, o cristal ele possui uma vibração natural que Deus colocou nele, dependendo também do seu tamanho e da forma. Quando o cristal de quartzo é introduzido no circuito eletrônico oscilante, ele vibra numa frequência semelhante à do cristal, com a energia de um pequeno pedaço de quartzo. Com a energia de um pequeno pedaço de quartzo, o relógio se mantém funcionando perfeitamente. Os relógios de quartzo eles são famosos pela sua pontualidade, por não atrasar, né? Ele vibra a incríveis 32.768 vezes por segundo. É a ressonância dele, ele vibra. Toda matéria vibra, tá? Toda matéria é composta por átomos e os átomos vibram, tá? E os átomos do quartzo, né, têm uma vibração tal qual nós falamos aqui, mais de 30 mil por segundo. E aí, ao longo de um ano, um relógio de quartzo, é calculado que ele atrase menos de 0,1 segundo ao longo de um ano. 0,1 segundo. Então é muito pequeno, ele não atrasa nem um segundo em um ano. Olha só a precisão usando o quartzo, né? Pois é. Então, ele também pode trazer para nós, um cristal de quartzo, calmaria, serenidade, porque ele entra em simbiose com as nossas ondas cerebrais. Por isso que às vezes põe um cristal de quartzo perto da sua cama, por exemplo, né? E você vai ter um sono mais restaurador. Pois é, isso é ciência, não é misticismo, é física, né, aplicada para nós, né? A ressonância da nossa felicidade, ela está na faixa de 432 Hz, né? E muitas vezes nós estamos submetidos a essas frequências. Na internet, por exemplo, tem ondas da felicidade, frequências de onda para dormir, para estudar. Sim, isso estimula o seu cérebro a produzir as mesmas frequências de onda. Se você pegar, por exemplo, é o estado da matéria. Se pegar alguma coisa muito quente e uma coisa gelada, você põe as duas próximas, o que acontece? A temperatura se iguala, ela vai ficar morna, não é? Ela se iguala. Então, da mesma maneira, se você coloca um cristal perto de você, ele vibra numa frequência de felicidade, ou você põe um som, uma música, né, uma frequência musical, que é uma escala musical, que também vibra, faz nós vibrarmos, né, em sintonia com ela, você da mesma maneira vai ser estimulado com aquilo, e as ondas do cérebro que estão ruins, digamos assim, com uma onda boa, ela se equilibra, ela traz serenidade, traz tranquilidade. Incrível, né? Baseado nisso também, desses comprimentos de onda, a exposição desses comprimentos de onda, foi desenvolvido um projeto que você já deve ter ouvido falar, MK Ultra. Tem documentários sobre ele, né? Em 1960 começou a ter um programa secreto, né? Veja bem, o MK Ultra antecede a isso, mas em 1960 nós temos registros históricos que um programa secreto estava sendo desenvolvido pela CIA, né, com um nome um tanto quanto subjetivo de Clímax da Meia-Noite, né? Clímax da Meia-Noite, né? Então foi uma de inúmeras tentativas do serviço secreto em elaborar um soro da verdade para extrair informações de prisioneiros de guerra. Mas não apenas isso, não apenas extrair informações, mas para ter o controle mental daquelas pessoas que estavam sendo as cobaias do experimento, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, podendo fazer com que aquelas pessoas tivessem uma reprogramação mental e fossem assassinos guiados. Preste atenção nisso. Assassinos guiados, também sob técnicas de hipnose. Então, de repente, tem até um filme que eu assisti, e tem muita coisa real em torno disso. Você é submetido ao projeto MK Ultra, é feita uma lavagem cerebral, desconstrói os seus valores cerebrais, reprograma o seu cérebro, te hipnotiza, você esquece daquilo, fica no banco de memória inconsciente. A partir do momento que você tem um estímulo pré-estabelecido, né, uma imagem visual ou auditiva, né, aquilo entra em ignição dentro de você e você pode, por exemplo, ser um assassino guiado para alvos políticos ou desafetos da CIA. Não por acaso que os Kennedys morreram.
guarda isso, tá? Arquiva essa informação também, né? E as cobaias escolhidas eram pessoas assim que a sociedade em tese não daria falta, prostitutas, viciados em drogas, criminosos e também, infelizmente, né, muitos mexicanos, muitos negros, pela sua condição social, e eles consideravam então que eram pessoas que a sociedade não iria dar falta, se sumissem caso o experimento desse errado, né? Eram as cobaias involuntárias. Pasmem, haviam também cobaias voluntárias. Alunos universitários, sim, maior formação e tudo mais, que eram pagos. Esses aí eram pagos para fazer parte dos experimentos. E eram coletados em universidades, dentre elas a famosa e conceituada Universidade Harvard. Também foram coletados os jovens universitários para fazer parte dessas experiências. Porém, não foi a primeira vez que isso aconteceu. O projeto MKUltra se tem dados a respeito que ele começa a funcionar os seus primeiros ensaios em 1953, no momento de Guerra Fria. Vale a pena você assistir um filme da Netflix chamado Unabomber. É uma minissérie muito interessante, pautada num fato real de uma pessoa submetida ao projeto MKUltra dentro do campus universitário, né? Tem muitos hospitais hoje que também são usados para experimentos secretamente. Eu já falei isso em Guerreiros da Luz e repito para vocês, você não precisa ter medo de entrar no hospital e ser internado ou vai ter um bebê, diz você é filho de Deus, está protegido, está guardado, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas eu estou dizendo que é fato. É fato. Especialmente agora, na época de Covid, muita gente morreu, né, você perde o controle. Você perde o controle do que realmente foi uma morte natural e o que não foi, né? Porque tudo atestado é a mesma coisa, né? Homogeneiza tudo. Então você pode pegar, subtrair alguém para depois comercializar o leito, pode subtrair alguém para tirar órgãos, né? Como fala o filme Round 6, Round 6, né? Na verdade, eu achei interessante porque ele mostra um controle majoritário da sociedade que lucra através da minoria, que corre atrás do dinheiro, do prestígio, do glamour, do poder, né? E mesmo tendo a chance de sair, eles voltam porque ainda se submetem ao sistema globalizado. Tem muita mensagem subliminar nesse filme para pessoas adultas, tá? Não é recomendado para criança, tá bom? Então, foi usado um hospital, o Hospital Lexington, né? E também, nessa época, o Hospital Lexington era chamado de Harris Isbell, era de Harris Isbell na época, tá? Então, eles usavam desde drogas sintéticas como LSD, né, entre outras técnicas, né, de torturas que duravam semanas, para poder massacrar o seu cérebro, para atingir um ponto negro no seu cérebro. Então, haviam tanques de autoprivação, onde você não ouvia, não via, ficava no escuro e dentro de uma privada do seu sentido auditivo também, hipnose, muitas drogas, né? E nós sabemos apenas que o projeto MKUltra funcionou porque, por acaso, descobriram uma parte dos arquivos, meio que por acaso, dos arquivos secretos da CIA, né? Foram descobertos em 75, né? E depois, em 77, graças a uma lei, né, de transparência americana, e o Congresso aprovou, e isso daí chegou a público. Chegaram a público cerca de 20 mil documentos do projeto secreto MKUltra. Parece bastante, né? Isso é nada, porque o próprio chefe da CIA mandou incinerar todos os documentos. O que restou são apenas esses. Esses 20 mil é uma parte ínfima, é menos de 1% do que realmente eles fizeram no projeto MKUltra. Então foi descoberto em 75 e 77 foi divulgado. Usavam também terapias eletroconvulsivas, estimulação auditiva, saturação de estímulos visuais. Foi um programa que abarcou uma série de experimentos feitos em humanos, né, e tinha como objetivo central o controle mental, na lavagem cerebral dessas pessoas. Então as pessoas também eram submetidas a determinados comprimentos de onda, né? Mais uma vez, esses comprimentos de onda podem influenciar, presta atenção, o seu pensamento. Podem influenciar, sim, o seu pensamento. Podem influenciar os seus sentidos. Podem influenciar o seu comportamento. Seu sentido, a maneira como você se sente. A gente vai falar do HARP, né? O seu comportamento. Podem, inclusive, sobrepujar os seus valores éticos e morais. Às vezes, se você acredita ser certo hoje, e está certo, de repente você é submetido a uma exposição dessas micro-ondas, essas ondas cerebrais, e faz com que você, de repente, tenha uma vertente diferente. Sabe, eles têm a capacidade de transformar o bem em mal, desde que você esteja com a sua guarda baixa. Presta atenção que nós vamos entrar numa área bastante delicada e bastante complexa, e eu quero explicar isso para você com detalhes, para que você entenda. O maior desafio que eu tenho
tenho para os meus vídeos não é apenas apresentar o conteúdo, é apresentar o conteúdo de uma forma que todos vocês possam entender, né? Então eu vou explicar com calma, devagar, e você vai entender tudo, tá bom? E principalmente a estratégia de defesa para isso, tá bom? Vamos juntar mais partes desse quebra-cabeça? A física quântica, ela trata do estudo das menores partículas que existem e que nós conhecemos, né? Em escala de tempo, de energia e tamanho, né? Esses fenômenos da física quântica, existe um dos fenômenos, perdão, da física quântica chamado emaranhamento quântico, né? Ou entrelaçamento quântico. Vale você assistir um vídeo meu chamado A Fé Quântica, tá? Ele vai ser complementar a esse conteúdo, ok? Complementar apenas, tem que assistir isso aqui também. Entrelaçamento quântico. O que vem a ser isso? Quero mostrar que através desse conhecimento hoje da física quântica, da mecânica quântica, já postulada, estudada e comprovada cientificamente, que os elétrons, né, uma das menores partículas que nós conhecemos, e partículas menores ainda, os quarks, né, mas, colocando os elétrons, por exemplo, eles podem ter uma correlação. Eles entram em simbiose, né? Então será que se você for submetido a um comprimento de onda, você não entra em simbiose com aquele comprimento de onda que você está sendo exposto? E isso, poderíamos dizer que a música, ela tem essa questão também de emitir ondas sonoras que são traduzidas em campos eletromagnéticos em nosso cérebro, ondas sonoras que são transformadas em pulsos elétricos no nosso córtex cerebral. Então, significa que determinados sons podem lhe causar influência. Sons, inclusive, que você não escuta, ultrassom. Exposição a ultrassom. Não é por acaso que nós já ouvimos falar que em Cuba a embaixada americana foi atacada por uma arma sônica. Lembram dessa questão? Uma arma sônica. Todo mundo ficou com uma dor de cabeça terrível e houve uma suspeita de arma sônica. Só que existem frequências de onda ainda mais finas que podem interferir no seu padrão de comportamento sem que você perceba, tá? Sem aparentemente um sintoma. Mas sabe aquelas pessoas religiosas? Quanto mais vão na igreja, piores ficam. Quanto mais estão ali na igreja, imersas naquele ambiente de religiosidade, mais perversas, mais cruéis, mais invejosas, mais soberbas, mais arrogantes elas ficam. Pois é, para pensar. Não é uma estratégia brilhante do diabo? Contaminar o sistema religioso para influenciar as massas em nome de Deus, mas quem está comandando os cordéis não é Deus? Como ele fez na Inquisição? Como ele fez nas Cruzadas? Nós vamos explicar isso melhor, tá bom? Então, esse emaranhamento, entrelaçamento quântico, foi uma coisa até que perturbou Albert Einstein. Ele chegou a uma conclusão certa, mas ele não conseguiu explicar exatamente o que era aquilo. Então, para ele faltava ainda uma peça, mas Einstein foi um dos pais da nossa física quântica, né? Então, o grande ponto, né, que Einstein colocou em questão, como isso pode acontecer, é que, estranhamente, esse entrelaçamento quântico entre dois elétrons, eles podem transportar informações acima da velocidade da luz, que nós sabemos pela física, que nós conhecemos até então, que é um absoluto. Nada pode ultrapassar a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Aqui está arredondando, tá? É 299 mil, uns quebradinhos, 300 mil quilômetros por segundo. Nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Então esse é um conceito absoluto. Só que então, essa lei da física, ok, da velocidade da luz, ela não pode ser violada, porque ela está presente em todo o universo. Para que você entenda melhor, vamos falar sobre um fenômeno que a física quântica já tem como postulado, chamado superposição. A superposição parte do pressuposto que dois elétrons, os elétrons eles têm um campo magnético em torno deles, que é chamado de spin, né? Então, esse spin pode ter dois vetores. O seu vórtex pode estar representado para cima, simbolicamente, matematicamente, com uma seta para cima, ou com seu vórtex apontado para baixo. São apenas essas possibilidades. Porém, quando esses dois elétrons estão em superposição, né, o vórtex, o spin, aponta para cima e
para baixo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então você não pode determinar a posição do vórtex. Nós não temos. Então esse vórtex, ele essa posição na superposição, ela é indeterminada. Então essas setas, para cima ou para baixo, alto e baixo, uma vez sobrepostas, ele fica sendo para cima e para baixo ao mesmo tempo. Nesse momento, a partícula não tem uma propriedade definida. Nós não temos como precisar a sua energia, o seu momento e a sua posição corretamente. Nesse caso, nós temos o que é chamado um catálogo de probabilidades, né? Essa incerteza dessas probabilidades que você apenas conjectura dentro do campo da hipótese, essa incerteza da sobreposição está fundamentada a mecânica da física quântica, né? Esse é um fato fundamental, tá? Isso acontece, é um fato fundamental e não, como a gente poderia dizer, um erro experiencial, né? É um fato fundamental. Então o elétron, já falamos, tem esse spin. Esse spin apontado para cima ou para baixo, e quando eles estão sobrepostos ele fica indeterminado, você não tem como precisá-lo, né? Esses dois elétrons, eles são tratados dentro de um sistema quântico e não isoladamente, eles são tratados dentro de um sistema quântico. Ambos os elétrons passam a ter o seu spin para cima e para baixo. Porém, existe aqui uma lei da natureza, chamada princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons não podem ter o mesmo número quântico. Entenda-se por número quântico o seu vetor do spin, para cima ou para baixo. Então, pelo princípio de Pauli, não podem ter os mesmos valores. Então, se um está apontando para cima, o seu vórtex, o outro, naturalmente, tem que estar obrigatoriamente para baixo. Ok? Então, você conhecendo 50% da informação, você já consegue compreender todo o sistema. Guarda isso, arquiva aí. 50% da informação lhe faz saber, entender e compreender todo o sistema, né? Então esse é um princípio fundamental da mecânica quântica. Então no entrelaçamento quântico, uma partícula sempre vai depender da outra partícula, tá? Guarda essa questão. Mas o que deixou Einstein perturbado? Porque os elétrons nesse emaranhado, eles podem viajar a uma velocidade incrível, né, instantaneamente. Então vamos pegar uma galáxia, né, próxima à nossa Via Láctea, que é a galáxia de Andrômeda, uma grande conglomerado de estrelas, uma galáxia, né? Ela está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, ou seja, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, levaria 2,5 milhões de anos para chegar até Andrômeda, né? Então imagina você ter um elétron aqui em São Paulo e o outro elétron está lá em Andrômeda, uma distância astronômica, né? Então são as proporções astronômicas. E se você sabe que o elétron aqui de São Paulo tem o seu spin para cima, obviamente, né, o outro elétron que está nesse emaranhado quântico, dentro desse sistema quântico, tem que estar apontado para baixo, instantaneamente. Instantaneamente. Então, como é que essa informação viajou além da velocidade da luz? Einstein também não soube explicar. Ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque ele não conseguiu compreender. É como se faltasse uma peça nesse quebra-cabeça quântico. Hoje, mais evoluída, a física quântica estabelece no seu postulado que as informações não viajam além da velocidade da luz. Guarda isso. Não viajam além da velocidade da luz. Elas já estavam lá. Muito doido isso, né? Pois é, pesquisa aí o gato de Schneider. Fantástico esse experimento, o gato de Schneider, né? Já falei isso em algum vídeo, não lembro qual. Então, por exemplo, como é que você sabe que já estava ali aquela informação? Quando você conhece 50% da informação, você consegue depreender o resto. Guarda bem isso, que isso vai ser muito importante para nós fundamentarmos aquilo que eu vou expor para vocês, provavelmente no próximo vídeo. Então, digamos que você tenha no banco 50 reais. Aí você sacou 30. Você não precisa olhar para ver se tem 20. Você já sabe que sobraram 20 reais na conta. É uma certeza. É assim que funciona essa questão do entrelaçamento quântico. A resposta ela é instantânea, imediata, porque ela já estava lá. Ela não viajou a velocidade de luz, ela já existia. Muito louco isso, né? Então, conhecendo em parte, você pode decifrar o todo. 1 Coríntios 13:9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós conhecemos apenas uma parte. Seria possível o conhecimento dessa parte nos revelar o todo?
Dica, esse vai ser o segredo, tá? Um dos segredos, né? Guarda esse conceito. Mais uma coisa que eu preciso relatar para vocês nesse vídeo. Existe uma lei, é a segunda lei da termodinâmica, chamada de princípio da entropia. A entropia significa que as coisas vão da ordem para a desordem, né? Então, por exemplo, nós nunca vemos o oposto disso. Vemos aquilo que está em ordem ficando em desordem. Por exemplo, você vê uma xícara caindo e se espedaçando no chão. Se você olhar apenas os cacos da xícara sem conhecer que antes aquilo destruído era uma xícara, você vai olhar pelos cacos, né, e você vai ver, poxa, tem uma alça, tem a parte para colocar o líquido, então era uma xícara, com base na observação dos cacos, presta atenção, né, no que aconteceu no futuro. Você consegue prever o passado. Então, olhando aqueles cacos, você consegue depreender, puxa, isso aqui era uma xícara, e essa xícara caiu, ação da gravidade, e ela quebrou, não é assim? Então, observando o presente, melhor dizendo, o presente, nós conseguimos enxergar o passado, tá? Vai guardando essas informações. Então nós temos aqui um princípio básico na Terra, né? Por exemplo, hoje se eu perguntar para você, onde fica para cima? Você, e onde fica para baixo? Né? É óbvio, porque nós temos um campo gravitacional da Terra que puxa tudo para a sua direção. Então nós entendemos o que é para cima e o que é para baixo. Mas se você é um astronauta e está no espaço, não existe mais o para cima e nem o para baixo, porque não existe um campo gravitacional para você ter como referência. Tá? Guarda delicadamente essas informações. Mais um exemplo análogo aqui. Você pegar, ver, por exemplo, um ovo quebrado no chão. Você vê aquele ovo destruído, você sabe que era um ovo, mas você não pode fazer com que aquele ovo despedaçado se junte e forme a compor um ovo. Mas você sabe que ele saiu da ordem, né, de um ovo para a desordem, espatifado. Ele entrou em processo de entropia, da ordem para a desordem. Você vendo a desordem, você consegue enxergar a ordem. Vai guardando esses conceitos. Existe, então, muitas formas de criar a desordem, a entropia. Mas só existe uma única forma de criar a ordem. Aquele que cria todas as coisas. E aquele que cria todas as coisas é a expressão majoritária do amor. Então o amor, ele cria algo perfeito. Aquilo que o diabo estabelece, que o adversário estabelece, é algo imperfeito, né? Então ele destrói os valores. E ele pode transformar muitas vezes expressões boas, um ovo inteiro, jogar no chão, espatifar, e de repente aquilo não ser mais um ovo, não está mais na ordem, está na desordem. Então nós temos que vigiar e orar sem cessar, para que o adversário não venha a nos causar a entropia, que você não saia da sua ordem, do seu eixo, das suas convicções, daquilo que você aprendeu com Jesus, não se afaste do Espírito Santo, não se afaste dos valores do amor, porque senão você vai ter até uma embalagem de amor. As pessoas vão olhar os seus cacos e vão dizer, puxa, isso aqui era uma xícara, né? Você tem resíduos ainda de Deus, digamos assim, mas você se contaminou, você está despedaçado. E uma xícara despedaçada não pode se encher. Uma xícara despedaçada não pode se encher do Espírito Santo, né? Não é mais um vaso de honra, né? Está despedaçado, o vaso de barro quebrou. Você não pode deixar que o adversário, que as circunstâncias quebrem os seus valores, quebrem a sua razão, quebrem o amor que Deus plantou no seu coração. E quando você entender essa linguagem do amor, você vai aprender a atrair o amor. E vai aprender a viver em amor e andar em amor. E você vai ser um campo magnético polarizado para atrair tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A plenitude do que Deus tem. Não em parte, mas tudo que Deus tem para você. Todo o potencial que você tem diante de Deus. Toda a força, toda a fé, toda a alegria, todo momento de dificuldade que você passa e você tem uma força interior incrível, extraordinária,
vitória, que é o Espírito Santo te movendo para vencer aquele obstáculo, para atravessar mais aquele deserto, para suportar mais aquele açoite, para atravessar mais um vale da sombra e da morte, né? E Deus vai te capacitar, porque a alegria no Senhor é a tua força. E essa força que nos guia, essa força que nos orienta, ela que traz para nós a nossa bússola moral, né? São os valores espirituais que Jesus nos deixou. E que nós precisamos muitas vezes ser resgatados, novamente. Presta muita atenção, no próximo vídeo eu quero explicar para vocês a dinâmica das ondas HAARP e como isso pode influenciar na sua psique, nos seus pensamentos, nas suas ações. Quero explicar um pouco melhor, né, como funcionam as ondas cerebrais, as 5 faixas de ondas cerebrais e como elas podem ser afetadas, como elas podem ser melhoradas e como você ter uma blindagem espiritual para que você só absorva energias positivas e que nenhuma energia negativa venha afetar os seus passos, venha lhe fazer perder, venha fazer com que seu brilho fique opaco. Não deixa de ver o próximo vídeo. Nós vamos falar essas e outras coisas. Então, fica aqui como uma guarda para vocês. Guarda esse versículo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que a gente conhece. Não é alguém dizendo, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não adianta, é os frutos que você conhece. A árvore pelos frutos, não pelo que ela fala, mas pelos frutos que ela promove. Eu vi esses dias, uma pessoa mandou para mim, um pastor profetizando coisas na igreja, adivinhando o nome de pessoas e tal. Meus irmãos, Deus não age assim. Deus não faz circo. Deus não faz show, espetáculo. Sabe, quando Deus ele mostra alguma coisa para você, aquilo tem um propósito. Tem um propósito. Não é apenas para se enaltecer, não é para dizer que você adivinhou isso ou aquilo. É simplesmente mediante um propósito na sua vida, tá bom? Sem esse propósito edificar a Deus não funciona. Vira show, vira espetáculo. Deus não está no espetáculo. E sim, essas ondas podem estar sendo recebidas, o cérebro da pessoa, em vez de estar guiado pelo Espírito Santo, está sendo guiado por outro espírito. Porque aonde está seu coração, ali está também a sua vontade, o seu desejo. Se a sua vontade é simplesmente de se enaltecer, de vaidade, seu coração está na vaidade Deus não te abençoa, né? Olha só o que diz aqui, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse está no reino dos céus, esse está presente, não estará. Prestou atenção? Esse está. Né, é imediato. Lembra da questão da sobreposição dos elétrons? Ele já está lá, já está. Muitos lhe dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quantas pessoas falam em nome de Jesus? Mas não tem mais Jesus no coração. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sim, os falsos profetas podem fazer sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Pois é, pode até expulsar demônios. Sim, o demônio sai mediante a ordem de um outro demônio superior. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Arquiva isso, tá? No vídeo próximo nós vamos falar também sobre PNL, né, programação neurolinguística, né, e vamos falar de outras vibrações negativas no nosso efeito que podem influenciar o seu comportamento. Não perca, tá bom? Espero vocês semana que vem. Pra honra do Cordeiro e vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre de orar pela gente e investir nessa trincheira também, tá bom? Beijão no coração. Até semana que vem.